Olá, muito boa noite. Olha nós aqui outra vez. Pois é. Agora há pouco com o Jornal da Guaru TV, acabei ficando aqui já direto no estúdio para poder fazer mais um programa ao vivo e dessa vez com um amigo muito querido. Estivemos juntos na semana passada e o papo foi tão bom que eu não resisti. Falei, Luiz, vou levar você lá para o programa, apesar de que ele já é mais conhecido que empadinha em festa, né? Meu convidado de hoje é o pastor Luiz Carlos Aparício, que tem um programa aqui na quinta-feira, o Hora da Reconciliação, que eu sou fãzão de carteirinha desse moço. E um dos assuntos que conversamos essa semana me fez ter a vontade, o desejo no coração de trazer isso aqui para a televisão, porque para mim foi muito legal e tenho certeza que será também para vocês pela revisão de conceitos que esse papo com esse grande amigo que tenho, amigo de todas as horas, estivemos juntos na semana passada. Bom, mas quero começar a agradecer aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. O Foto Carlos está aí há 45 anos servindo a população de Guarujá e Vicente de Carvalho. Aqui a loja de Vicente de Carvalho com um estúdio novo na Praça 14 Bis e a loja do Guarujá ao lado da Ótica Pérola do Atlântico, como diz meu amigo Zé Carlos, fala que é em frente a Brasil Esportes. Estou em frente a Brasil Esportes. A UNAERP Campus Guarujá, invista na sua formação, faça UNAERP, entra no site unaerp.br e se informe, são mais de 15 cursos superiores de graduação na modalidade presencial ou à distância. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Desde maio, a Personal Bus parte do Guarujá com direção ao aeroporto de Guarulhos e vice-versa. O local de saída ao terminal do ferryboat na plataforma D. Mais informações, entra no site personalbus.com.br ou ligue 3344-3004. Paulos Pizzaria e Restaurante do meu amigo Marcão. Paulos, todos os dias aqui com a gente no Jornal da Guaru TV, sorteando uma pizza e prestigiando o programa Frente a Frente. Obrigado, Marcão, pela confiança, obrigado pelo carinho conosco. Aqui em Vicente de Carvalho, você já sabe, né? Que tem um restaurante novo aqui na Rua Bahia, ao lado do Correio, que é uma casa muito legal. E o do Guarujá, ali na Washington, em frente à Biofitness. A variedade de pratos, né, de carnes, peixes, massas, aves, é impressionante. E o Marcão pegou uma tecnologia que só tem no Jequiti Hotel, aquele 6 estrelas do Silvio Santos, que é a fritura sem óleo. Tudo que é frito no Marcão não tem óleo, não usa óleo. Então você vai lá, é aquela batata crocante, sequinha, maravilhoso. Vale a pena você conferir. E o estúdio Gos by Vlad Cabeleireiro, o novo Ponte da Beleza, na Rua Francisco Alves, 19. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos já. O meu entrevistado de hoje é o pastor e professor Luiz Carlos Aparício. 3342-7096, estamos ao vivo. Se tiver alguma pergunta, ligue para cá, participe. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar,
carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Bem, estamos de volta. Pastor Aparício, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. É sempre uma honra te receber aqui no programa Frente a Frente. Obrigado a você, Wagner. É com alegria que nós chegamos aqui também para bater esse papo e tentar, de alguma forma, orientar o nosso povo, orientar o teu telespectador a respeito de um tema que eu acho bastante legal. O tema de hoje é liberdade. Eu fui almoçar com esse cabra semana passada, ele quase deu um nó na minha cabeça durante o almoço. É que a comida estava muito boa, então deu para dar uma aliviada. Aparício, qual o teu conceito de liberdade? A liberdade, de certa forma, ela é uma expressão do livre-arbítrio, ok? E seria, então, assim, a capacidade que eu tenho de exercer livremente a minha vontade. Então, a melhor forma que eu encontro para falar um pouco sobre liberdade é essa. É óbvio que a gente tem algumas palavras interessantes que podem fazer correlação com isso. Por exemplo, autonomia. Ela, inclusive, no dicionário, ela é colocada como sinônimo de liberdade. Autonomia, ou seja, a tua capacidade livre de desejar, de decidir sobre algo. Mas também tem uma outra palavra que é ousadia, e que eu penso que tem tudo a ver com a liberdade. Ninguém exerce efetivamente a liberdade se não for um pouco ousado. A ousadia é papel preponderante nessa ideia da liberdade. Você colocaria a coragem nesse caldeirão? Perfeito. Coragem acompanhando essa ideia, sem dúvida. Você acredita que a liberdade existe de fato? Existe, só que ela tem limites. Nós não podemos olhar a liberdade numa seara, num campo totalmente sem janelas, ou sem muros, ou sem paredes. A liberdade, efetivamente, ela tem limites. É possível vivê-la, mas ela tem limites. Limites impostos pelo quê? Ou por quem? Nós temos que considerar... Porque aí deixa de ser liberdade. Deixa de ser uma liberdade plena. Ou na tua visão, a liberdade plena não há por conta das amarras que nos envolvem? Sim. O que nós vivemos hoje, a palavra principal que eu penso que é mãe bíblica, digamos assim, Sim. até da liberdade, é a verdade. Tá? O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e ela te libertará. Tá. Então, a liberdade é filha da verdade, no meu conceito teológico, bíblico. Agora, como nós vivemos num mundo onde a verdade é relativada, é relativa, nós vivemos num mundo hoje que cada um tem sua verdade, ok? E nós passamos pela ideia aí da filosofia, essa verdade que está no olho de quem olha e não efetivamente no objeto que se vê, mas no olho de quem vê, entendeu? Essa ideia da liberdade, ela passa pelo campo também do relativismo. À medida em que eu trabalho a ideia da verdade relativa, eu também preciso considerar que a liberdade também é relativa. O que eu quero esmiuçar melhor é o seguinte:
eu vivo numa sociedade, num mundo contextualizado por questões sociais, profissionais, religiosas, de foro íntimo, familiar, que amarra, que te leva muitas vezes a tomar decisões e posturas que não são aquelas que você verdadeiramente acredita, que são fruto de uma situação que você se encontra naquele momento. E eu até falei para você, quando conversávamos na semana passada, que essa liberdade que nós estávamos conversando parece algo muito distante, porque como eu faço para me libertar de todos esses conceitos, de todas essas situações que me envolvem, para que eu seja realmente liberto disso? É dentro desse contexto que eu estou colocando. Não, perfeito. Nós temos que enxergar assim, o exercício da liberdade, ele precisa ser visto de duas formas. O exercício da liberdade individual e o exercício da liberdade coletiva. De certa forma, Wagner, a liberdade coletiva, ela é o limitador da liberdade individual, tá? Então, todas as vezes que eu foco, que eu coloco essa ideia do tipo de estar numa sociedade, de fazer parte de um meio, de fazer parte de um todo, tá? O todo vai limitar a liberdade da parte. Então, eu sou, de certa forma, tá, limitado pelo conjunto geral da obra. Agora, eu preciso entender algumas coisas nessa questão. Primeiro, a liberdade para nós que estamos num Estado democrático de direito, ela é efetivamente um direito. E um direito que é resultado de manifestações, de trabalhos, de lutas, tá? De coragem, de ousadias, de se brigar por aquilo que se deseja. Então, o que nós precisamos aprender a romper é com a ideia da liberdade que é cerceada, que é eliminada. Quer dizer, limitar a liberdade não é, de alguma forma, perder a liberdade. O perder a liberdade é quando você está tão envolvido por alguns tipos de conceito que te roubam a coragem e a própria, digamos assim, o próprio exercício, tá? Somático, físico, de ir em direção a alguma coisa que você deseja, tá? Então nós precisamos ver dessa maneira. Você não acha que é uma linha muito tênue que separa as duas situações? Muito. A liberdade... É muito complicado não se perder nisso. Sim, mas a liberdade é um tema de um exercício permanente, de um aprendizado permanente, e que eu preciso trilhar esse caminho chamado equilíbrio, chamado moderação. Porque veja só, eu estou te falando de um extremo demais, de onde eu passo a liberdade, tá? E corro o risco de cair no grande prejuízo que as pessoas estão vivendo hoje a liberdade, que é uma espécie de libertinagem, que é uma liberdade excessiva de que eu posso fazer tudo, eu posso tudo, eu devo tudo, eu consigo tudo, tá? A qualquer preço, a qualquer custo, e essa ideia é muito séria, é muito perigosa. Você não acha que a liberdade, a busca da liberdade, corre o risco de se tornar um ato egoísta a ponto de você buscar a liberdade a qualquer preço? Ou seja, essa busca da liberdade, eu não posso incorrer no erro de buscar para prevalecer a minha vontade, aquilo que eu julgo ter direito e achar certo, e isso acabar passando por cima de situações que por vezes eu precisaria ou não ponderar? Quando eu falo disso, desse ser livre, dessa busca de liberdade, eu preciso considerar se aquilo que eu quero romper, Wagner, me aprisiona, tá? Se eu estou identificando
se eu identifiquei que a prisão, a busca pela liberdade, ela não é um exercício egoísta. Veja bem, eu preciso diagnosticar... É muito importante a gente entender isso. Perfeito. Eu preciso diagnosticar que aquilo que eu quero me livrar produz em mim um aprisionamento. E eu sou cativo daquela situação. Eu estou aprisionado naquilo. Ora, imagine se na época dos escravos, o escravo fosse pensar nos prejuízos que o seu proprietário ia ter por conta da sua liberdade, ele não o faria, como nós sabemos de muitos casos na história que não fizeram. Por conta de que, às vezes, quem aprisionava, não aprisionava apenas fisicamente, materialmente, mas promovia as piores das prisões, que é as sem grades, que é a psicológica e que é a espiritual. Nós vamos falar disso já já. Nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, o programa está só começando. 3342-7096, estamos ao vivo. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas, tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Estamos de volta, 3342-7096, estamos ao vivo. Meu entrevistado de hoje é Luiz Carlos Aparício, professor e pastor. Luiz, que visão você tem das pessoas egocêntricas? Como é que você define, na tua visão, o egocentrismo? O egocentrismo, ele é uma marca registrada do nosso tempo, até por conta dessas conquistas de liberdades. Se você abrir o preâmbulo da Constituição Federal, você vai ver essa liberdade de imprensa, de opinião, de culto, de religião, quer dizer, uma série de conquistas de liberdade. Nós vivemos uma época, antes dessas conquistas, cerceado totalmente do exercício dessa liberdade, Wagner. Quando nós somos uma geração que de alguma forma ainda temos vínculos muito grandes com modelos de opressão muito forte, nós temos uma tendência depois de radicalizar. E o ser humano de hoje, por conta de todas as opressões históricas que o ser humano teve,
esse ser humano de hoje, ele partiu por um outro elo, por um outro ponto. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, ele fala disso, que nos últimos tempos serão tempos difíceis, porque surgirão homens amantes de si mesmos, egocêntricos, egoístas. Então, de alguma forma, o egoísmo e o egocentrismo é um extremo para compensar a falta do próprio amor próprio que as gerações anteriores e as influências passadas ainda trazem para os dias de hoje. Nós vivemos uma geração assim. E para mim, o egocêntrico é aquele que usa pessoas. O egocêntrico, ele não vai em busca apenas do seu espaço. Ele usa pessoas. Ele passa por sentimento dos outros. Ele tem dificuldade de reconhecer que errou. Ele quer o seu centro das atenções. Ele quer aplausos, mas é incapaz de aplaudir outro. Verdade. Então, o egocêntrico do nosso tempo é essa pessoa, digamos assim, doente de alma. A doença de alma do egocentrismo, ela é muito forte e ela é uma marca registrada do nosso tempo. Mas eu repito, ela muito mais é um radicalismo em razão das influências da falta de liberdade que as gerações anteriores tiveram e que de alguma forma impulsionam, influenciam ainda no nosso tempo. Você acha que é possível se libertar desse sentimento egocêntrico? Eu penso que não. Não? Eu penso que não. O ser humano, com sua tendência por mal, eu já disse isso até para você, acho que até no programa anterior, nós somos extremistas. De abusado eu viro abusador. De manipulado eu viro manipulador. Dependendo da posição que eu estou numa relação, ou eu assumo posição de manipular, ou eu assumo a posição de manipulado. Parece-me que nós vamos sempre por um extremo, sempre por um extremo. E isso, infelizmente, é uma marca registrada do ser humano, principalmente sem Deus. Mas eu digo sem Deus, não é o ser humano sem religião, são coisas diferentes. Ou sem igreja evangélica, inclusive, ou sem instituição espiritual, tá? É uma marca registrada de quem não tem Deus. Você não acredita que Cristo também era refém dos usos e costumes de sua época? Você pensa que quando Cristo pregava a liberdade, ele era realmente liberto? Ou Cristo se referia a uma liberdade que nós ainda não aprendemos a conhecer? Quando Jesus falou de liberdade, ele falou em relação à prisão produzida pelo pecado. Tá? Okay. Se você ler o contexto de João 8, você vai ver que Jesus fala exatamente de pecado, fala até da origem do pecado, fala inclusive da mentira. Então, quando Jesus se refere a esta liberdade, ele fala que a prisão que ele veio produzir, liberdade dessa prisão, essa prisão se chamava prisão produzida pelo pecado. Jesus, ele foi vítima dos padrões, tá, de cativeiro e de prisões da época, mas ele com coragem enfrentou isso. Ele enfrentou a casta política da época e foi acusado de blasfêmia e condenado num pecado que podemos dizer espiritual, religioso, porque ele diz que perdoava e para o judeu só quem perdoava era Deus. E para o judeu Jesus não era Deus, logo Jesus foi acusado desse crime pela lei de Moisés. Segundo, ele também foi contra, digamos assim, o sistema romano. Também se colocou contra o sistema. E por conta disso também, por Roma acreditar que ele era um novo rei, que parecia e que de alguma forma ia levantar guerra contra aquele sistema romano da época, Jesus também foi condenado pelos romanos por uma questão de crime político. Então Jesus foi condenado pelo exercício da liberdade de ir contra o sistema político romano e também por ir contra o sistema judaico
que era o da religião que influenciava o seu povo na época. Você acredita que ele já sabia, ao nascer, que tudo isso foi premeditado por Deus? Porque quando falamos de Cristo, estamos falando do Verbo que se fez carne, ou seja, a mesma pessoa que seria Deus encarnado em figura humana, né? Perfeito. Você acredita que isso tudo também foi planejado? Que Deus sabia exatamente o que aconteceria, então? Correto. Deus sabia que para promover liberdade, ele teria que dar a sua própria vida para que isso ocorresse. Quer dizer, o pagamento pela liberdade maior, que é a liberdade do pecado, precisava efetivamente oferecer a sua vida. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém a tira, eu a dou de mim mesmo. Sim. E dou para tomá-la. Qual é a importância, o papel da culpa, do sentimento de culpa, em meio a essa história toda da busca da liberdade ou de não se conseguir a liberdade? Porque fico me questionando até onde as limitações de liberdade não são criadas pelos muros que o sentimento de culpa levanta em torno de mim. Perfeito. A própria convivência social, até dentro de uma igreja, por exemplo, dentro de uma religião, tá? Ela é estabelecida com limites extremamente exagerados de aprisionamentos, tá? Na verdade, há pessoas que não estabelecem limites para a liberdade, Wagner, mas criam prisões como limitador da tua liberdade. E isso é sério. Ou seja, muito sério. Muito sério. Eu crio prisões para, de alguma forma, limitar a tua liberdade. Então, por exemplo, nós que vivemos num ambiente evangélico, em igrejas, ora, é um fato real dentro da maioria das igrejas evangélicas, para que um líder, um pastor, exerça a sua autoridade, ele quer fazê-la sem qualquer tipo de questionamento. E isso ele só consegue impor uma segurada à coragem, à ousadia de um membro de questionar, estabelecendo prisões para ele. Uma delas, a tal maldição de pastor que a maioria do povo evangélico tem receio e tem medo. A expressão não toque no ungido de Deus. Quer dizer, essa expressão tipológica do Antigo Testamento, que está associada à realidade única, exclusiva na pessoa de Cristo, transforma isso na linguagem de hoje, que pastores usam isso para se proteger, e se protegem o quê? Criando aprisionamento na cabeça dos crentes. Porque se você me questionar como membro da minha igreja, eu te jogo uma praga, eu te jogo uma maldição, e por conta desse medo, desse receio, eu acabo não te questionando. Então isso é, sem dúvida, uma das maiores doenças. Agora, nós precisamos ter consciência estabelecida pela palavra de Deus, e essa consciência estabelecida pela palavra de Deus, que vai ser o nosso limitador, que vai nos acusar ou nos defender em momentos diferenciados, em momentos específicos, mas ela é saudável, é sadia, ela não produz prisão, não é uma culpa produzida por prisões. Não produz acusação. Não produz esse tipo de acusação, entendeu? Você defende que Cristo já nos perdoou e que não cabe acusação sobre nós. Por mais que eu esteja errando, por mais que eu esteja em pecado, por mais que eu esteja momentaneamente em pecado por uma série de situações, isso está resolvido, aspas, contanto que eu tenha essa consciência e busque sair desse pecado. Perfeito. É isso? Perfeito. É isso a linha de... Perfeito. Eu estou tentando entender melhor o que você colocou. Perfeito.
eu preciso ter consciência do meu erro, Sim. Buscar o perdão em Deus com relação a ele, Sim. mas eu não posso promover uma prisão, uma culpa que me leve a um aprisionamento a ponto de eu perder a própria manifestação da graça de Deus sobre a minha vida. Então Deus não está te dando as costas porque você está no pecado, temporariamente no pecado, vamos Sob colocar assim. hipótese nenhuma, ele inclusive diz em Romanos 8, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então isso significa que se o seu objetivo principal for o bem, Deus estará com você. Perfeito, perfeito. É óbvio que nesse teu objetivo do bem, Sim. você precisa buscar realmente a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, para que essa tua busca não seja humana, de justiça própria, Sim. tá? De visão pessoal e não visão de Deus, a ponto de você querer se justificar em cima de algo, inclusive, que é pernicioso. Preciso chamar um intervalo, está tão boa a conversa, se pudesse não tinha nem intervalo, mas não tem jeito, precisamos faturar, não saia daí rapidinho, nós já voltamos. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas, tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaera. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente dessa noite, entrevistando Luiz Carlos Aparício, professor e pastor. Nós temos um telespectador na linha, boa noite. Boa noite. Quem é? É Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Pastor Aparício está à sua disposição. Paz do Senhor para vocês. Pastor, aqui é o Rogério da Reconciliação. Rogério Henrique. Sim, querido. Pastor, a minha pergunta é a seguinte. Por conta dessa liberdade que há hoje, né? As igrejas evangélicas, por conta dessa liberdade excessiva, não está deixando muita coisa do mundo entrar nas igrejas, e por conta disso, esses 40 milhões de evangélicos que aí a mídia fala, não é por conta talvez também dessa liberdade excessiva, que muita coisa de fora está entrando nas igrejas, não deveria ser ao contrário? Ok, querido. Obrigado pela pergunta. O pastor vai responder para você. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Pastor. É interessante, Wagner e Rogério, que nos ligou,
Porque a liberdade que se oferece nas igrejas hoje, ela é uma liberdade mentirosa, tendenciosa. A liberdade que a igreja hoje oferece é a liberdade que lhe interessa. Tá? Quanto mais eu trago conceitos de mundo e de assim, facilidade para dentro da igreja, mas eu, como igreja, congrego pessoas. Infelizmente, hoje, o evangelho é evangelho de multidão. E o evangelho da multidão hoje só tem um objetivo: encher a igreja. E nessa ideia de encher a igreja, te oferece uma liberdade potencializada, tá? Quer dizer, de maneira que você se sinta à vontade lá dentro. Mas, na verdade, você é refém desta igreja que não te leva a ter um encontro verdadeiro com Deus, não promove um crescimento de você como pessoa, mas, na verdade, cria para você um espaço não apenas de dependência, mas um espaço de um conforto fictício, aparente, simplesmente para acomodar o seu próprio interesse. Nós temos mais um telespectador na linha. Boa noite, quem é? É o André, boa noite. Boa noite, André. Você fala da onde? Eu falo de Vicente de Carvalho. Obrigado, André. O pastor Luiz está à sua disposição. Opa, eu queria fazer uma pergunta, tirar uma dúvida minha, a questão do dízimos e oferta. Pois não. A Bíblia nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. E as igrejas hoje impõem a nós, como membro, que nós temos que dizimar por obrigação, se não atrai a nós o devorador, o migrador, as nossas vidas, retendo as nossas bênçãos financeiras. Eu queria saber da parte do pastor Luiz Aparício uma resposta, assim, ao qual venha tirar essa dúvida. Tá bem, querido. Obrigado por ter ligado, viu? Obrigado, pastor. Muito boa pergunta, né? Muito boa. Muito boa pergunta. Muito boa. Aqui, de novo, Wagner, nós temos que caminhar num caminho de equilíbrio. E esse caminho, como já dissemos no princípio, é muito difícil de se encontrar. O que nós temos observado, por exemplo, igreja como a minha, em que pouco se fala de dinheiro, que o pastor ensina que dízimo é fruto da espontaneidade, da voluntariedade, que dízimo não é obrigação. E não é troca, né, pastor? Não é troca. Ninguém está pagando nada para Deus. Porque o próprio Deus é que pagou por nós todas as coisas, morrendo na cruz do Calvário. Agora, o que nós percebemos quando nós damos este conceito de liberdade para fazer o exercício do dízimo e da oferta espontaneamente e voluntariamente, as pessoas priorizam todas as outras coisas em prejuízo da sua participação na ajuda ministerial, na ajuda da própria igreja. Agora, o que o nosso amado perguntou é um fato. Como os pastores sabem que se essa área deixar o homem que tem tendência a ser ingrato, em aberto, deixar ele decidir, ele desenvolver voluntariedade, o que os pastores fazem? Criam o outro extremo, que é promovendo as prisões das maldições. Como ele disse, migrador, cortador, que os demônios vão vir sobre as finanças da pessoa e comprometer a vida dela. Então vejam bem, nós precisamos ter uma igreja de pessoas convertidas a Deus e ao Evangelho, para que ela possa fazer esse exercício de participar da igreja com espontaneidade, com alegria e com voluntariedade. Então, pegando o teu gancho, eu queria voltar um pouquinho na questão da culpa, mas usando o que você falou. Até onde a culpa que nós sentimos não acaba sendo imposta pelo meio em que a gente vive? Porque as pessoas nos julgam com muita... julgam a todos nós, falando da minha pessoa, um hábito do ser humano de julgar uns aos outros de acordo com as suas convicções pessoais. Então, o que você acha, você emite um julgamento
com relação a mim, e por eu estar envolvido muitas vezes num contexto até de uma igreja, por exemplo, eu frequento uma igreja, e eu já me vi em situações que eu fui julgado por aquelas pessoas sem ninguém nem ter falado nada comigo, nem sabe nem o que está acontecendo, enfim. E de tantas outras situações, tenho certeza que tem pessoas que nos assistem nessa noite que se sentem julgados e condenados sem as pessoas não terem a menor noção do que está passando no coração de cada um. Até que ponto a culpa ela vem de fora para dentro e de dentro para fora? Perfeito. Nós temos as duas. As duas acontecem. Agora, esta culpa promovida pelo meio que nós estamos, ela digamos assim, materna. Nós temos preceitos de julgamentos, inclusive, dentro da nossa própria casa. Quantas das vezes nossos pais não nos julgaram e até nos condenaram e até nos atingiram com algum tipo de correção sem ter informação sobre tudo que havia acontecido? Verdade. Nas igrejas ocorre a mesma forma. Agora, o exercício do julgamento é legítimo. João 7,24 diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. João 7,24. E o que é essa reta justiça? É sem acepção, sem discriminação, sem tendências. Essa reta justiça é o papel de retidão. É muito difícil. Sim, mas é esse papel que pastores, inclusive, fazem, cúpula diretivas da igreja fazem, líder fazem, sem noção, Wagner, de um juiz equitativo. As pessoas não têm noção disso. O que é a ampla defesa? Tá? As pessoas não têm ideia de que todos têm direito a se defender e não devemos produzir prejuízo precipitados. Nós precisamos, inclusive, ao ouvir acusações que alguém nos traz a respeito de alguém, essa pessoa tem que trazer 2 testemunhas, isso é bíblico. Então, eu sair fazendo julgamentos sem prova material, sem prova testemunhal, isso é muito sério. E é isso que ocorre dentro da igreja, usando-se o nome de Deus. Então Deus viu, Deus sabe, então eu falo em nome de Deus, eu represento Deus, então eu não preciso nem de prova testemunhal, nem de prova material, e assim sucessivamente. Mas, pastor, como não se sentir culpado se por vezes as nossas atitudes acabam se refletindo de maneira ruim na vida das pessoas que estão próximos a nós? Como não carregar em si esse sentimento de culpa? Eu parto do princípio, Wagner, que ninguém é vítima de ninguém, tá? Exceto se esta pessoa ela não tiver a sua capacidade, tá? De pensar, de decidir. Cognitiva, totalmente refém. Perfeito. Do contrário, perfeito. não. Se ela for deficiente, sim. Caso contrário, olha, eu avaliei um caso essa semana assim, de dependência afetiva. É um tema bastante interessante. Por quê? Ao dependente afetivo que ele efetivamente se coloca numa condição de levar para o outro que ele é dependente do outro para que o outro possa cuidar dele. Veja só, a pessoa faz papel de coitadinho e como de coitadinho ela assume uma personalidade que faz a outra se sentir aprisionada e obrigada a cuidar dele. Agora, veja bem, como que você... Isso é muito comum. Muito comum. Muito sério, muito comum. E acaba criando, em torno da outra pessoa, do cuidador, no caso, do exemplo que você deu, um cativeiro. Exatamente. Você é cativo, aí você fala assim, mas como é que eu vou fazer isso com essa pessoa? Tadinho dessa pessoa. E você vive dia após dia e você vai murchando, né? O brilho dos teus olhos vai diminuindo, você vai murchando, você vai definhando porque você se torna cativo de algo que não é da sua responsabilidade na prática, mas emocionalmente acaba se tornando. Sim, até porque às vezes você sinaliza para a própria pessoa que ela precisa
crescer, Sim. que ela precisa encontrar caminhos diferentes. Não que você não possa ajudar de alguma É forma. óbvio que você vai ajudar, mas no limite, entendeu? Que às vezes ela quer que você se neutralize e deixe de existir plenamente para cuidar dela. Veja só, ao olho das pessoas que estão de fora, aos olhos das pessoas que estão de fora, puxa, como que tal pessoa abandonou naquela situação, está na cama, está enferma, deprimida, como que pode? E te joga uma série de peso, tá? E não percebe que você era o aprisionado da situação. Então veja bem, a gente tem que aprender a buscar prova material, buscar diagnósticos verdadeiros sobre as coisas, e isso não dá para fazer em cima de estereótipos. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de estereótipo, ninguém se aprofunda, ninguém trata com profundidade, tá? Essa ideia dos temperamentos que tantos pastores falam hoje, é muito fácil dizer que eu sou colérico, que eu sou sanguíneo. Você coloca um boné único ou de 4 modelos na cabeça de todo mundo, como se só existisse 4 modelos de cabeça. E isso não é verdadeiro, mas isso é mais fácil para eu lidar. E aí eu acabo acusando, criando prisão, inclusive a prisão do tipo, você precisa cuidar dele. Rapaz, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Só que aquela coisa, eu, Wagner, penso assim, eu não sou obrigado a cuidar de ninguém. Eu cuido daqueles pela qual Jesus e a pessoa de Cristo me impulsionam a cuidar. Mais do que isso, o meu cuidado não é desprovido de diagnóstico. Não por culpa. Jamais tem que ser por culpa. Por alegria, tem que ser espontâneo, tem que ser voluntário, tem que ser com prazer. A própria Bíblia diz que o pastor deve exercer o pastorado por prazer, sem pesos. Entendeu? Mas não por culpa, não só você sendo um pastor, e sim para todos nós, seres humanos mortais. Todos. A mãe em relação ao filho, a esposa em relação ao marido, o marido em relação à esposa. Você deu um exemplo pastoral e eu não quero... Perfeito. Ficar específico não, mas ele falou por conta da questão do pastor. Não, em todos os níveis. É lógico que aí nós temos que pensar de maneira cristã, claro. Mas em todos os níveis. Sim. O pai em relação à mãe, em relação aos filhos, o casal em relação um ao outro, e nos níveis de comando em empresas, em todos eles. Eu preciso efetivamente ter esse tipo de cuidado, porque senão, Wagner, um dos maiores problemas que é limitador de motivação é criar aprisionamentos para funcionários. E nós temos empresas, líderes, chefes, empresários que lidam com seus funcionários nesse tom, no tom da culpa, no tom que produz aprisionamento. A culpa acaba se tornando uma ferramenta de extorsão emocional, né? Perfeito. E como ela distorce totalmente, ela traz... Distorce a verdade. Distorce a verdade e ela cria prejudica... cativos. E ela prejudica a coragem. É a mesma coragem para você enfrentar um problema como esse, é a coragem que você precisa ter para enfrentar cliente. Eu já me senti covarde, rapaz, em várias situações por conta da culpa. Perfeito. Querido, infelizmente, ambientes religiosos são um dos que mais produzem covardia. Para isso, nós chegamos ao final, mas eu tenho mais uma pergunta. Kleber, peraí, Kleber, eu vou estourar um minutinho o tempo. Gostaria que você desse uma direção a todos que querem ter uma vida liberta de verdade, sem culpas e principalmente sem olhar para trás. Eu preciso focar mais Deus e os princípios de Deus. Eu preciso buscar conhecimento da palavra de Deus e preciso me focar em Deus. Deus é o que produz a verdadeira liberdade. Ele diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que tem muitos que prometem liberdade, mas na verdade a liberdade é falsa. A maioria de nós vivemos uma liberdade falsa. E para nós vivermos a liberdade verdadeira, é preciso conhecer os parâmetros de Deus, a pessoa de Deus com profundidade, sem o foco, sem a lente, Wagner, da religião, da instituição, da denominação. Nós precisamos separar quando o pastor está falando em nome de Deus, quando está falando em nome dele mesmo, ou quando está falando em nome da instituição. Caramba!
você está tendo lá na tua igreja, você vai ter esse mês a Semana do Conhecimento. Kleber, põe na tela o cartaz. Queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa. É o mês de férias do nosso seminário. Ok. E nós, nesse mês, aproveitamos para dar uma semana assim, que é uma espécie de convite ao ensino. Então, essa Semana do Conhecimento é um convite para todo mundo. Vem aprender a palavra de Deus. A entrada é franca para todos. E nós vamos falar de experiências espirituais, de manifestações sobrenaturais. Nós vamos falar de ufologia, a ideia do ET, do OVNIs, à luz da palavra de Deus. Uma colocação bem apologética, como é próprio a nossa característica. Então, na segunda-feira será esse o tema. Na quarta-feira nós vamos falar sobre mensagens subliminares, aquilo que está por trás de figuras, de desenhos, de mensagens, de escritas, de palavras. Vamos estar falando sobre isso. À luz da palavra de Deus, até onde as pessoas usam isso para impressionar e produzir terror, e até onde eu devo levar isso a sério. E vamos falar na sexta-feira o melhor assunto, que é a experiência pós-mortes. Alguns depoimentos de pessoas que tiveram experiência após a morte. O que viram, com quem falaram, o que sentiram, e nós vamos falar isso à luz da palavra de Deus, dando um rumo adequado para isso. Poxa, bem legal. Eu vou tentar, depois que termina o jornal, a gente sai do ar aqui, o jornal termina às 8h30, 8h35, vou tentar dar uma corridinha lá. Será muito bem-vindo. Ministério da Reconciliação, que fica aqui pertinho da Guaru TV. Pastor, eu quero que você tenha mais um minuto, a câmera é toda sua. Você já está habituado, câmera aqui da Guaru TV, você já tira de letra, né? As tuas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, me dirigir a você, dizendo que nós, evangélicos da atualidade, estamos perdendo muita oportunidade de vivermos um evangelho verdadeiro, porque estamos muito condicionados às culpas e aos limites estabelecidos pelas instituições. Jesus veio para que nós tivéssemos acesso direto a Deus, e nós, muitas das vezes, aceitamos os aprisionamentos, os cativos produzidos nas próprias igrejas. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Não estou te estimulando a você ser contra a igreja, contra a instituição. Eu sou pastor-presidente de uma delas. Eu estou dizendo que você não pode viver dependente desta situação. Você precisa ser dependente de Deus, mas não de pastores, não de instituições, não de religiões, não de igrejas. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa Frente a Frente. Faz tempo que eu não dou recado aqui do Tilindo para Tilinda. Faz tempo que não aparece aqui, a pessoa não me pede para estar falando, mas o Tilindo fala para Tilinda que ele o ama você, né, Tilinda, no caso aqui, muito, 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 e que Deus está sobre as nossas vidas. Bom, pastor, muito obrigado. Eu espero poder contar novamente com a tua presença aqui, brevemente. Vamos tentar acertar a agenda. O pastor já estava em casa nesse frio, mesmo assim, debaixo de chuva, ele veio para cá para participar do nosso programa. Esperamos que tenha sido legal aí para você, que te leve à reflexão. Quero agradecer aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. Muito obrigado pela audiência. Continue acessando o nosso site, programafrenteafrente.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista do pastor Aparício e todas as demais que já passaram por aqui. Fiquem com Deus, uma linda semana e até o próximo Frente a Frente, se Ele assim nos permitir. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis, a original.